Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. E aqui estamos nós para mais uma Carpool, e vocês devem estar a fazer a questão, além daquilo que esperam ouvir-me aqui a falar sobre as autárquicas, devem também perguntar-se, para quem tem estado a acompanhar os episódios: bom, Cláudio, como é que estão as questões da casa? E já faz algum tempo que eu também não vinha aqui, cerca de 2 semanas, creio eu. A questão é, tive que expulsar o empreiteiro, porque o trabalho não foi bem feito, desculpas atrás de desculpas, mentiras atrás de mentiras, trabalho mal feito que tem que ser eu agora a reconfigurar, com a ajuda também do empreiteiro que já tinha trabalhado para a minha mãe, e portanto trabalho bem feito, e que essa pessoa voltou também para a Construção Civil, e portanto felizmente posso agora contar, e esta semana irá ficar tudo encaminhado, tudo concluído, e por isso é que também não consegui fazer um direto no YouTube, como acontece sempre nas noites eleitorais, para poder estar convosco, para juntos vermos o evoluir desta mágica noite eleitoral, porque elas para mim são sempre mágicas, têm sempre toda uma beleza, toda uma história para contar, detalhes subtis, mas que marcam toda uma diferença e faz com que cada eleição seja uma eleição, e que iremos relembrar-nos delas justamente por elas serem todas elas diferentes. Portanto, o ponto de situação da minha casa é assim. Bom, vamos agora falar da Casa da Democracia, de cada um de nós, portanto, das nossas autarquias, que a todos nós nos dizem respeito. Começando pelo básico, a abstenção foi enorme na minha perspectiva. Houve alguns casos sim que correu bem, houve outros que nem tanto, e isso é preocupante. Eu posso dizer que a taxa do Seixal está, na participação, está nos 48, 49% de participação, o que é muito, muito pouco. Na minha freguesia, Pai Pires, deixou de ser Corroios, passou a ser Pai Pires, conta com das maiores participações, com 56% de participação, só mesmo atrás do Seixal, portanto aquela zona ribeirinha. Aí sim a participação foi de 65%, mas por exemplo Corroios teve 49% de participação, portanto números que não são muito bons, sobretudo para uma terra como é o Seixal, que faz parte da área metropolitana de Lisboa, e obviamente por força daquilo que é a falta do mercado de habitação, por aquilo que são também as escolhas cada vez mais das pessoas de terem casas com mais metros quadrados do que, por exemplo, a Lisboa ou a Almada, que são mercados que estão saturadíssimos. Obviamente que o Seixal vai acabar por receber também novos votantes, novos eleitores. Portanto, aquilo que começou a notícia da noite, a abertura, foi o impacto técnico, tanto em Lisboa como no Porto, portanto uma incerteza de quem poderia reclamar a vitória sobre a capital e sobre a Invicta, e acabou por ser o PSD nas duas, com, no caso de Lisboa, Carlos Moedas a sair reforçado daquilo que já tinha sido a sua eleição. Portanto, é um detalhe que é importante, que é, tivemos uma narrativa toda ela montada na campanha de que as pessoas estavam fartas de Moedas e tudo mais, e afinal o homem consegue reforçar aquilo que é o seu eleitorado. Portanto, alguma coisa estará Carlos Moedas a fazer
bastante bem para conseguir ter um reforço de eleição, porque as pessoas também não votam só porque sim. Acredito que Alexandre Leitão e a sua coligação não tenha sido a coligação mais fácil para as pessoas votarem, portanto, se calhar tivemos muito voto moderado socialista que preferiu para Carlos Moedas. Temos também que olhar para aquilo que foi também o bom resultado, por assim dizer, da própria CDU em Lisboa, portanto consegue ficar em terceiro lugar, portanto, por todos os efeitos é a terceira maior força política. Isto, obviamente, as coligações são difíceis depois de partirmos e dividirmos, por exemplo, quanto é que vale a IEL, quanto é que vale o CDS, quanto é que vale o PSD em Lisboa per si. Da mesma forma que olhamos para a coligação Viver Lisboa, não é? Que era a coligação de Alexandre Leitão, e qual é que é o peso do LIVRE, qual é que é o peso do PAN, do Bloco e do próprio Partido Socialista, não é? Portanto, isto, quando são as coligações, torna-se muito difícil olhar para os números. Estas autárquicas foram umas autárquicas com muitas coligações. Até o próprio Seixal, que a única coligação que existia era a CDU, porque o PSD e o CDS iam separados. Mais recentemente é que passaram a ir juntos, porque senão o CDS honestamente evaporava-se aqui no Seixal. As votações no CDS começaram a ser muito residuais, mas o próprio Partido Socialista avançou com uma coligação aqui, PS com o PAN. Não vejo qual a vantagem eleitoral, porque os resultados até foram piores, cerca de menos 400 votos, 500 votos ou 1000 votos em alguns casos. Depois temos que olhar daquilo que é da Câmara, daquilo que é a Assembleia Municipal e aquilo que é, por exemplo, as Assembleias de Freguesia. Foi o que aconteceu no caso da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, o seu cabeça de lista para a Câmara não foi eleito, porque teve uma grande discrepância entre aquilo que era o cabeça de lista da IEL no Seixal para aquilo que era a cabeça de lista da Assembleia Municipal. Portanto, que façam as leituras que tenham que fazer de porque é que a Assembleia Municipal teve mais votos liberais do que teve para a Câmara, do que teve também para as próprias juntas de freguesia, e mesmo assim conseguem eleger na Assembleia Municipal, conseguem eleger também na Assembleia de Freguesia, mas não conseguem eleger a Câmara Municipal. Curioso. Ou talvez não. Aquilo que importa também, portanto, tivemos essa coligação do Bloco e do PCP, do Bloco e do LIVRE, peço desculpa, que resulta no mesmo número de deputados municipais do Bloco de Esquerda, que era apenas um, portanto mantém o mesmo, não tinham variação. Portanto, aquilo que nós olhamos, no caso aqui de Seixal, é esse o quadro. Dar aqui também nota da eleição do nosso querido João Estroia Vieira, que esteve aqui muitos episódios, não só dos Oscars, mas também de episódios especiais final de ano. Portanto, é muito bom vermos aqueles que são os nossos amigos, aqueles que são os nossos conhecidos, a terem sucesso, a serem eleitos. Portanto, parabéns ao João Estroia Vieira, que é presidente de junta do Pinhal Novo, no concelho de Palmela. Portanto, sempre bom ver os nossos conhecidos, e há outros no norte e sul do país que já passaram aqui também. O Ricardo Mexia, por exemplo, em Lisboa, esteve cá também quando era bastonário da Ordem dos Médicos de Saúde Pública. Portanto, enfim, temos vários casos que dá para nós pensarmos e olharmos, não é? Aquilo que tivemos também, portanto, PSD
ganhou a noite eleitoral não só apenas por Lisboa e Porto, mas também porque é o partido neste momento com mais câmaras municipais. Portanto, houve umas câmaras que eram socialistas passaram para o PSD. Temos o caso de Beja, que pela primeira vez o PSD ganha Beja, portanto, uma câmara que era comunista, depois passou a ser socialista e agora então do PSD. Portanto, tudo isto tem as suas evoluções. Vamos ver o que é que isto também tem para o resto, porque, como eu digo sempre, o difícil não é ganhar, o difícil é manter. E isso foi uma lição dura que alguns meus ex-clientes tiveram nesta noite eleitoral. Portanto, eu este ano, para estas eleições autárquicas, não tive clientes, também não estava com grande exposição, portanto, não foi um trabalho feito porque não havia disponibilidade, mas às vezes dá sempre para darmos um toquezinho aqui, um toquezinho ali, mas este ano é tudo menos um ano típico, e portanto, lá está, às vezes há pessoas que acham que só porque ganham já têm as coisas garantidas e já sabem como é que as coisas funcionam porque estiveram ali de perto, e as coisas não são bem assim. As táticas, a comunicação, a estratégia tem que ser toda ela muito bem pensada, tem que ser toda ela bem conseguida, bem delineada. No caso no caso disto do PSD, foi uma boa noite, até porque vai permitir ter o controle da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o que lhe permite uma maior tranquilidade nas governações e nas conversações de Governo Central para municípios, ou seja, portanto, a Associação serve para falar diretamente com o Governo, estabelecer cotas, estabelecer financiamentos, definir estratégias, mesmo de norte a sul do país, que estratégias de desenvolvimento devem os municípios seguir e fazer. Portanto, isso aí vai ser um detalhe interessante, perceber quem é que vai ser eleito. Portanto, tudo isso são questões para vermos futuramente. No caso do Partido Socialista, que foi uma excelente noite para o Partido Socialista, sobretudo para aqueles que tinham dito que o PS estaria a ser enterrado vivo. Houve aqui, por parte do Partido Socialista, mostrar que o coração ainda bate e que as coisas não desaparecem assim de um dia para o outro, o que nos mostra que a estratégia de Pedro Nuno Santos foi uma estratégia desastrosa para o Partido Socialista, ou seja, foi mesmo aquilo que nós olhamos e aquilo que nós vemos deste mundo que a esquerda tem estado a andar para um caminho perigosíssimo de clivagem para a extrema-esquerda, e portanto isso é algo que um socialista, vamos chamar como ele chama, o socialismo democrático, é uma coisa não faz sentido. Sérgio Tomá, portanto, o nosso ouvinte aqui de Paris, aqui também connosco, mas digo-vos eu que o socialismo democrático não se revê naquilo que é Pedro Nuno Santos. Posso dizer aqui que vocês sabem que eu gravei episódio com o Pedro Nuno Santos a propósito da Jeringonça, ainda estava o António Costa como Primeiro-Ministro, e é uma personagem política que eu acho bastante interessante, o Pedro Nuno Santos, mas efetivamente não tem a capacidade, ou não teve a visão para perceber que ser líder do Partido Socialista não é a mesma coisa que ser líder da RJ. Na Jota é que nós podemos ser mais reivindicativos, sonhar com ilusões, propor ideias sem grande responsabilidade, porque em muitas juventudes partidárias é isso que
é isso que se faz, é isso que se alimenta também, e portanto as coisas têm e devem andar nesse mesmo caminho. Portanto, o Luís Carneiro recebeu este menino nos braços, não é? E pelo menos do ponto de vista autárquico conseguiu preparar bem, portanto, já que não, as legislativas foi o que foi, mas conseguiu olhar para estas autárquicas e pelo menos ter aqui um balão de oxigénio, porque obviamente que estariam a ser preparadas e afiadas as facas para uma noite mal conseguida, e isso obviamente iria custar à cabeça a liderança de José Luís Carneiro se o resultado fosse outro. Portanto, tivemos os vários socialistas nas televisões de forma geral satisfeitos com a noite, a dizerem que tinham ganho mais do que o próprio PSD. Enfim, depois isto, os números, a narrativa, nós podemos moldá-la da forma como nós quisermos, como sempre, não é? Mas é uma boa noite para o Partido Socialista. Portanto, como dizia o Eurico Brilhante Dias na CMTV, disputaram Lisboa, Porto e Sintra até à última contagem. Mantiveram um bastião da Almada para eles, portanto será o terceiro e último mandato de Inês de Medeiros. Vamos ver o que é que vai acontecer posteriormente. Portanto, para o Partido Socialista não está mal. Portanto, ganhou umas câmaras comunistas como o Évora. Olha, Carlos Rinho também esteve cá no episódio, o episódio bem do início sobre o Dia da Europa. Portanto, um grande abraço para o Carlos Rinho, também daquelas figuras marcantes da política nacional, mas sobretudo política europeia portuguesa, e um homem com uma visão interessantíssima da Europa. Portanto, lá está. Isto não é um podcast qualquer, é mesmo um podcast de conversa, e portanto os pergaminhos falam por si. Agora vamos continuar a andar para o LIVRE, que consegue a Câmara de Valongo. Vamos ver o que é que isso nos traduz. Não estudei aprofundadamente porque não foi humanamente possível a nível do horário, mas interessa-nos aqui perceber como é que vai ser este caso de Valongo, se o LIVRE vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu na altura com o Bloco de Esquerda e a Câmara de Salvaterra de Magos, porque na altura foi a incumbente, portanto era Presidente de Câmara, deixou de ter o apoio do Partido Socialista e portanto foi para o Bloco. Espero não estar a dizer nada, porque isto é a informação que eu retenho. Portanto, acho que não estou a fazer confusão com nenhuma outra câmara. Mas depois são tantas câmaras que uma pessoa depois pode começar a misturar as histórias, mas estou 99% certo daquilo que estou a dizer. Portanto, ou seja, o Bloco na altura ganhou a Câmara, mas ganhou a Câmara sem esforço, ou seja, era a Presidente incumbente, portanto, o mais provável era que fosse ela mesma a ganhar. E aqui se vê aquela narrativa que nós ouvimos todos os anos, e que é verdadeira, sobre que as autárquicas, as pessoas votam mais pelas pessoas e não tanto pelo partido. Ou seja, por isso é que existem muitos partidos que, do ponto de vista legislativo, não conseguem ter bons valores, mas chega às autárquicas e as coisas não acontecem. E isso, por exemplo, é uma coisa que o Seixal é bom exemplo disso. O Partido Socialista ganhou sempre todas as eleições europeias, legislativas, presidenciais, quando apoia um candidato, mas não ganha as autárquicas. Perdeu estas últimas legislativas para o Chega, teve mais votos o Chega do que o Partido Socialista. O Chega também ficou pelo segundo lugar, aqui no Seixal, com uma candidata que claramente não conhece o Seixal. Queria fazer uma rotunda à porta da minha casa,
quando não existe espaço. Portanto, propor as coisas, propor rotundas só porque sim, porque é bonito, porque dá uma ideia de inovação, per si não resulta. Mas dizer então a questão do LIVRE, importa ver o que é que vai ser a postura do LIVRE para o resto, e o LIVRE corre mesmo o risco de substituir o Bloco de Esquerda no espaço político. Tivemos um Bloco de Esquerda em completa negação na noite eleitoral. Portanto, temos a Mariana Mortágua dizer que é um resultado modesto para o Bloco. Não um resultado modesto para o Bloco, é um resultado catastrófico para o Bloco, e o Bloco tem que parar de viver neste La La Land, neste mundo paralelo onde só eles é que percebem as coisas, eles é que têm razão, porque eles têm a ideia perfeita. Simplesmente a sociedade é que está a cair nas mentiras da extrema-direita e, portanto, Portugal de um dia para o outro passou a ser fascista, e é a sociedade que não nos compreende, porque nós somos os oprimidos, porque a sociedade é homofóbica, islamofóbica, transfóbica, tudo fóbico, né? Portanto, a gente tem fobias. É curto, percebem? É muito curto. Eu esperava mais da Mariana Mortágua. Eu esperava aquela Mariana Mortágua tenaz que nós ficámos a conhecer das comissões parlamentares, tanto do BES como da PT, e afinal temos alguém que está mais preocupada em ir numa flotilha panfletária passear no Mediterrâneo, ainda por cima demorarem imenso tempo, porque quem já fez o Mediterrâneo sabe que não se demora esta eternidade toda que esta flotilha fez. Portanto, foi mesmo fazer render o peixe, e portanto um shout-outzinho ao Donald Trump, que encostou a massa à parede e disse: meus meninos, isto acaba, então vos largar aí umas bombas. E portanto estava planeado ser só para segunda-feira, e já no domingo começaram a ser libertos alguns reféns. Portanto, aquilo que nós olhamos para a situação do Bloco é justamente isso. É um partido que se preocupa mais com o ativismo do que se preocupa com política, e isso obviamente tem as suas consequências, tem as suas repercussões, e o Bloco vai pagar uma fatura muito, muito alta. Muito, muito alta. Porque vimos no caso de Loures que o Bloco tentou fazer ativismo político puro e duro, e vimos que o Partido Socialista do Ricardo Leão, portanto socialista, Ricardo Leão, com quem também já tive umas boas conversas, passou a ser subitamente, o Ricardo Leão passou a ser fascista, né? Portanto conseguiram, estes woke conseguiram fazer pressão dentro do próprio Partido Socialista para o Partido Socialista fazer com que o Ricardo Leão, que era o presidente da FAU, portanto da Federação da Área Urbana de Lisboa, portanto a estrutura do Partido Socialista de Lisboa, portanto, conseguiram fazer com que o homenzinho fosse demitido, porque passou a ser um fascista de primeira apanha, por querer acabar com barracas, como se barracas fosse algo que fosse bom, que nós tivéssemos que manter, honrar, achar engraçado. Não, barracas é a definição clara de que o Estado Central ou o município falhou. Não há outra forma de olhar para a questão das barracas, é mesmo o Estado falhou, que as pessoas não conseguem ter habitação e têm que fazer barracas, têm que viver em condições subhumanas para estarem. Portanto,
lamento, mas as barracas têm que ser todas elas destruídas. Portanto, aquilo que nós também olhamos para o Bloco de Esquerda é isto, é perceber o que é que o Bloco de Esquerda vai querer fazer a seguir, e tem que perceber que o La La Land deles não funciona. O PCP vai perdendo as câmaras, força da estagnação ideológica, força da morte daqueles que são os militantes e os votantes do PCP. Portanto, nada mais a dizer isso. Portanto, tinham 19 câmaras, agora têm 12, arriscaram-se a ter apenas 11. Portanto, mau caminho para o PCP. O Nós Cidadãos conseguiu um score interessante, enfim, pode-se dizer que aquilo alberga tudo o que mexe, mas entre albergar e não albergar, ao menos elegeu. Temos também os independentes, que vão sempre aparecendo, e com destaque para o grande Isaltino, não é? Portanto, o Isaltino Moraes a mostrar como é que se ganha limpinho uma eleição autárquica com maioria absoluta em todo o lado. E depois temos o Chega, não é? Que o Chega tinha ganho 60 municípios nas legislativas e, portanto, e queriam ganhar pelo menos 30 câmaras, 33 câmaras, mas afinal não, isso foi força das palavras na altura, porque foi um exagero da realidade, e afinal 3 câmaras já é muito bom. Bom, vale o que vale, é um partido que está a começar, tem 6 anos, 3 câmaras, mas nada por aí além. Ou seja, quando eu ontem vi a Rita Matias a dizer que agora tinham que fazer a linguagem do Chega, tinham que ter o Chega para tudo, eu ainda não consegui encontrar câmaras onde o executivo camarário fique preso, fique agarrado ao Chega. Portanto, é sempre possível outros caminhos pelo centrão para se conseguir governar, porque isto, algumas câmaras tiveram maioria absoluta, portanto, ou seja, o partido ganhou, consegue governar sozinho, mesmo com a oposição a funcionar, não tem voz suficiente, não tem deputados municipais ou vereadores suficientes para o contrariar. Mas lá está, são estas dinâmicas que o Chega ainda não percebeu como é que se faz. Não é pôr todos os deputados que tem na Câmara, na Assembleia da República, colocar para câmaras, isso não funciona. A transposição do score não é assim. Toda a gente já disse, as autárquicas têm uma lógica muito própria, que obedece ao facto de nós conhecermos o candidato, que obedece à lógica de nós interessarmos pela pessoa e não tanto pela cor política. Portanto, meus caros, não há milagres, não é? Não há milagres, e as pessoas têm que entender justamente isso, não é? Portanto, foram colocados muitos candidatos que nunca pisaram aquele território, nunca perceberam quais eram as lógicas, e depois lá está. Se é para ser eleito e depois fazer como a Ventura, que não põe os pés onde foi eleito, não justifica, não pede substituição e tudo mais, então, meus caros, lamento, mas isso, ganhar só por ganhar, só para dizer que agora é isto ou agora é aquilo, lamento, não há forma. Portanto, das câmaras do Chega, temos São Vicente na Ilha da Madeira, temos o entroncamento e temos Albufeira. Entroncamento e Albufeira podem ser desafios muito interessantes, e aí sim o Chega tem aqui a oportunidade para mostrar o que é que vale, se realmente consegue solucionar os problemas locais da forma e da rapidez que apregou. Portanto, eu quero ver o que é que eles vão fazer do ponto de vista de barracas, do ponto de vista da insegurança, porque o próprio Rui Cristina, que ganhou a Câmara de Albufeira, falava de que têm 2 focos
no conselho que tem que concluir, tem que solucionar. Portanto, agora é o momento exato para chegarem-se à frente, para mostrarem o que é que vem e dar seguimento. E eu, a bem das pessoas que vivem nestes conselhos todos que nós já aqui falámos, eu espero honestamente que todos os presidentes de Câmara, todos os executivos camarários, executivos de junta de freguesia, façam um bom trabalho pelos eleitores. Não, nada mais colocaria feliz que cruzar-me com aquele eleitor daquele município e dizerem: este novo Presidente da Câmara, este novo Presidente da Junta, ou o segundo mandato do Presidente da Câmara, Presidente da Junta, está a ser fantástico, está a cumprir, está a desenvolver, a cidade está a crescer. Portanto, quer dizer, é isso. Vimos ontem a eleição do Partido Socialista em Viseu, em Bragança. Mudar as rotinas, mudar aquilo que são, vamos chamar, os poderes instalados, mas mudar para melhor, para que as pessoas realmente sintam que a mudança existe, é possível, existe uma outra alternativa e com qualidade. Porque existir uma alternativa só porque sim, lamento, mas isso para mim tem zero lógica, zero impacto. Portanto, as coisas são mesmo assim. Espero que tenham gostado deste episódio. Para mim é sempre um gosto. Esta semana supostamente já vamos ter a nossa bendita estante. Pelo menos assim está combinado com a empresa que já tratou. Portanto, agora estamos a fazer a instalação. Portanto, eu agradeço. Espero por vós no próximo episódio. E já sabem, então lá tenham boas conversas e já agora exerçam o vosso direito autárquico. Um abraço, até lá, boas conversas.